Questão de número 2. Assembleia Legislativa de Rondônia, analista legislativo FGV 2026. Determinado processo seletivo organizado no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado Alfa exigia como requisito que o interessado fosse brasileiro, ok? Então, determinado processo legislativo organizado no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado Alfa exigia que o interessado fosse brasileiro. Interessado em participar da seleção, Sacha buscou se informar em relação à sua condição pessoal. Afinal, nascera no território brasileiro quando seus pais, de nacionalidade alemã, aqui se encontravam a serviço da embaixada russa. Opa, professor, a FGV sempre tentando a mesma coisa. Coloca alguém, um estrangeiro, que está a serviço, mas de outro país, não a serviço do seu respectivo país. Notaram que tem sido uma tendência, algo comum por parte da FGV? Então, afinal, nasceram no território brasileiro quando seus pais, de nacionalidade alemã, aqui se encontravam a serviço da embaixada russa. Gente, de novo, ele é brasileiro nato. Por que o Sacha é brasileiro nato? Porque nasceu no território brasileiro. E os pais, ou um dos pais, não está a serviço do seu respectivo país. Tranquilo? Então, claramente o Sacha é brasileiro nato. Claramente ele cai na regra geral do ius soli, ou seja, o critério preponderante. Artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição. Nasceu no Brasil, brasileiro é, a não ser que os pais ou um dos pais esteja a serviço do seu respectivo país, o que não é o caso, né? Beleza, aí vamos aqui, ó. Com 2 anos de idade, Sacha passou a residir com a sua família na Argentina, tendo obtido voluntariamente a nacionalidade argentina ao completar 21 anos. Antigamente, não mais, ele perdia a nacionalidade brasileira. Agora ele perde a nacionalidade brasileira? Perde não. Você pode ter quantas nacionalidades você quiser. Então não tem perda da nacionalidade aqui, o fato dele ter adquirido a nacionalidade argentina aos 21 anos, tá? Então, ó, com 2 anos de idade, Sacha passou a residir com a família na Argentina, tendo obtido voluntariamente a nacionalidade argentina ao completar 21 anos. No ano seguinte, passou a ter domicílio no território brasileiro. Então ele voltou, está morando aqui no Brasil, o Sacha, né? Na situação descrita, é correto afirmar que Sacha tornou-se estrangeiro ao se naturalizar argentino voluntariamente. Seria a resposta antes da emenda constitucional 131 de 2023. Porque antigamente, quando você adquiria outra nacionalidade, em regra, você perdia a nacionalidade brasileira. Pátria Amada Brasil queria o quê? Monogamia, fidelidade. Se você arrumasse outra, pé na bunda, entenderam? Então o que vocês têm que lembrar? Isso era a regra antiga. Agora a Pátria Amada Brasil, nos termos do artigo 12, parágrafo 4º e 5º, está moderninha, né? Como eu sempre falo. É poliamor de nacionalidade, né? Você pode ter um trisal, um quadrisal de nacionalidade. É relacionamento aberto, relação poligâmica e não mais monogâmica, né? Em termos de nacionalidade, ok? Então a letra A não é a resposta, tendo em vista o texto atual da CF 88. Letra B. É estrangeiro, mas pode optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Ele não é estrangeiro. Ele é brasileiro nato. Os pais não estavam a serviço do respectivo país. Os pais estavam trabalhando a serviço na embaixada alemã. Okay? Desculpa, na embaixada russa. E eles são alemães. Então não tem nada a ver. Beleza? C. É brasileiro nato. Nacionalidade que permanece rígida apesar da naturalização como argentino. Exatamente. O que é rígida? Sólida. Intacta. Ok? Então é brasileiro nato. Nacionalidade que permanece intacta, né, sem qualquer tipo de alteração, apesar da naturalização como argentino. Então, de novo, ó, é o artigo 12, inciso 1, a linha A, junto com o artigo 12, parágrafo 4º da CF 88. Tá? Mesma tentativa, né, de sempre aí das bancas
especificamente aqui da FGV. Pode se naturalizar brasileiro caso resida por 15 anos ininterruptos no país e não tenha condenação criminal. Ele não é estrangeiro, ele não precisa se adequar ao critério do artigo 12, inciso 2, a linha B, tá? Então ele não vai se tornar um brasileiro naturalizado, ele é brasileiro nato, não vale o critério aqui do artigo 12, inciso 2, a linha B, né? Seria isso para quem fosse estrangeiro. Letra E, e desde que não fosse originário de país de língua portuguesa, né? Porque quando você é estrangeiro, originário de país de língua portuguesa, basta 1 ano e idoneidade moral, 1 ano de residência no Brasil e idoneidade moral. Aí você se torna um brasileiro naturalizado. Agora, e os demais estrangeiros, professor? E aqueles estrangeiros que não são originários de língua portuguesa, de países de língua portuguesa? Pelo menos 15 anos no Brasil, e além de 15 anos no Brasil, eles não podem ter nenhuma condenação penal. Beleza. Letra E. Jamais teve a nacionalidade brasileira, mas pode se naturalizar caso resida no país por 1 ano ininterrupto e tenha idoneidade moral. Quer dizer que a Alemanha é um país de língua portuguesa? Não é, né? Então, para começar, ele é brasileiro nato. Então percebam que o examinador aqui, ele foi tentando construir alternativas que você já descartava sabendo que ele é brasileiro nato. Então a letra C é a resposta. O Sacha é brasileiro nato, nacionalidade que permanece rígida apesar da naturalização como argentino, ok? Então, questão de número 2, resposta letra C.